Neste vídeo, nós vamos conhecer o B-Sight U6, uma garra amperímetro desta nova linha da B-Sight que se preocupa com a estética, com o acabamento, com a qualidade de construção e não necessariamente só do equipamento, mas sim de todo o contexto do que vem junto. A B-Sight realmente vem se esmerando na qualidade dos seus equipamentos e esse aqui não é diferente. É um equipamento que a gente nota bem construído, um equipamento CAT3 600 volts, né, uma garra amperímetro que vai até 600 amperes, uma garra aberta, né, trazendo esse novo conceito onde eu não preciso mais pinçar um fio, eu posso simplesmente me aproximar dele, encaixar ele dentro, né, às vezes para ler um disjuntor, num quadro, facilita um pouco o trabalho. Esse novo tipo de equipamento começa a surgir e esse aqui não é só a questão do amperímetro, mas ele é um multímetro muito completo. Mais completo não é o termo certo, mas digamos com adicionais que outros equipamentos não têm. Então sim, ele tem tensão, AC, DC, resistência, continuidade, ele é automático, tem frequência, tem capacitância, diodo, teste de linha viva, NCV. Além de tudo isso, uma coisa diferente, ele tem teste de temperatura sem fio. Então vocês vejam que ele não tem o termopar, porque ele faz o teste de temperatura através de um infravermelho, um termostato infravermelho que a gente tem aqui em cima. Então ele é um equipamento realmente muito completo. E uma das coisas que é muito legal nele, ele tem baterias recarregáveis. Mas eu vou mostrar para vocês, eu mostrei ele na entrada, mas eu vou agora falar um pouco sobre isso, porque isso eu achei muito sensacional a ideia deles. Ao invés de trazer uma bateria embutida, eles trouxeram as baterias recarregáveis no padrão de uma pilha. Então ela é igual a uma pilha, o mesmo tamanho, então se eu não tiver bateria no momento, eu posso simplesmente tirar elas e colocar uma pilha, vai funcionar da mesma forma, mas ele não só traz as baterias, como ele é um carregador de baterias. Então ele tem entrada USB tipo C, que eu posso fazer a carga destas baterias no próprio equipamento. E vejam o acabamento que eu comentei com vocês. Realmente todos os detalhes dele são bem acabados. E, de novo, né, preocupação com todos os detalhes. Está aqui chavezinha de fenda para abrir o parafuso, cabo USB tipo C para fazer a carga, o manual em inglês ou em chinês, as pontas de prova que nós já vamos falar delas, e olhem que legal esse estojo que vem junto. É um estojo rígido, mas não aquele muito duro, ele tem uma certa maciez, mas um estojo que protege muito o equipamento, macio por dentro. Gostei demais desse estojo. É um estojo robusto, realmente para levar, para carregar o equipamento sem danificar, até onde não é um lugar muito aprazível, né? Então, ele realmente é um estojo de proteção que vale muito a pena. Então, a B-Sight, nesse contexto, está muito de parabéns pelo equipamento e pelos acessórios que ela está compondo. Ele vem nesta caixa e, de novo, uma linha visual que a B-Sight vem trazendo em todos os seus equipamentos, como a gente tem mostrado aqui, que é uma caixa simples, mas vocês entendem que é um conceito mais bonito, mais clean, mais limpo para toda a linha. É pensar nos detalhes, não é simplesmente vender a quantidade por um preço baixo. Não, eles estão pensando na qualidade. E aí, falando um pouco dele, se a gente olhar ele traz a mesma identidade visual do display do S30, do A5X, que a gente já viu aqui no canal. Então a lógica é a mesma, provavelmente o processador, inclusive, seja o microcontrolador, seja o mesmo. Então ele é um CAT3 600 volts, True RMS, 600 amperes, e nós vamos fazer todos os testes básicos e depois mais algumas coisinhas aí com a garra amperímetro para a gente testar se ele faz a leitura de corrente DC também e qual a precisão dele nesta leitura de corrente. Então vamos lá para os testes básicos. Sempre ele tem aquela deficiência de qualquer garra, aí não é um problema da garra em si, é como eu deixo ela em pé para a gente conseguir filmar bem, mas eu vou fazer o possível para a gente conseguir aqui, porque também as entradas dele são por baixo,
bem clara, né, onde é o vermelho, onde é o preto. Então vamos fazer os testes. Não falei só das pontas de prova que eu vou conectar agora. Vamos dar uma olhada nelas aqui. São pontas com um fio. Parece macio à primeira vista, mas ele é aquele fio muito marcado. Ó. Vejam, ele fica realmente muito marcado e atrapalha um pouquinho isso. Mas é um fio gostoso de pegar. Né? Pontas retas, bem feitas. E a ponta de prova muito elegante, muito bonita. Né? Uma ponta de prova CAT 3000 volts para 10 amperes. O que não tem problema, porque eu não vou fazer leitura de corrente aqui. Né? A leitura de corrente é pela garra. Muito gostosa de pegar, fininha aqui, fácil da gente trabalhar. Não é a ponta mais fina que eu já vi, é uma ponta um pouco mais grossa, mas a gente vê que é uma ponta bem feita. Um metal bem brilhante, bonito. E protegido. Então agora eu vou fazer a conexão e começar com os testes de resistores. Eu não falei do manual, mas o manual ele é bem claro, bem desenhado como faz cada uma das medições. É em inglês, mas muito bem explicado, bem legal mesmo. E aqui ele traz as tabelas de testes. Então eu vou começar com o teste de resistência, que vai até 10 megas. Eu vou começar com o teste de 1 mega. No automático, muito rápido, muito bom. Eu nem vi se ele tem a opção manual. Mas primeiro eu vou testar aqui no automático, que foi muito bem de 1 mega. (10K), perfeito. 100 ohms, perfeito. Vamos ao 3.3. Ele está entendendo como um bip. Agora eu vou testar para ver se ele tem uma escala de resistência. Via alerta, capacitância, diodo, continuidade, resistência. Então vamos testar. 2.7 está dando um pouco abaixo, né? A resistência está dando um pouquinho abaixo do que deveria. Não. Acho que eu estava encostando aqui na outra. Vamos de novo. Está dando um pouquinho abaixo. Tem sido relativamente normal encontrar essas resistências um pouquinho abaixo nessa de 3.3. E vamos nas 0.28. Não consegue ler. E vocês sabem, vocês que acompanham, né, vejam que os últimos lançamentos aí têm tido todos esse mesmo problema. A 3.3 ele dá um pouquinho abaixo, e a 0.28 parece que ele detecta, mas depois ele cai a zero. A impressão que eu tenho, e não necessariamente é uma impressão falsa, ele pode querer fazer aquela pequena correção via software. E aí, com isso, ele acaba numa resistência muito pequena, digamos, arredondando para baixo. Então, infelizmente, essa resistência muito pequena, ele não consegue medir. Nada muito grave, mas tem esse pequeno detalhe. Vamos então para a capacitância. Capacitância, ele começa em microfarads, então eu vou começar aqui com 10 microfarads. Não, 10 nanofarads. Parece que ele não lê nanofarads, só microfarads. Pelo manual, ele começa a ler acima de 500 nanofarads, ou seja, meio microfarad. Então,
esse 10 nanofarads ele não lê. Isso sim pode ser um pouco preocupante, né? Vamos ver aqui agora 1.5 micro. 1.5 micro, muito rápido e muito preciso, né? Bem legal. Vamos ao 100. Deu um pouquinho abaixo do que normalmente dá, né? Esse capacitor normalmente vai a 1.2, 102, está dando 95. E vamos ao 3.200, uma vez que ele vai até 10.000 microfarads ou 10 milifarads. Tá lá, 3.156, também um pouquinho abaixo do que normalmente dá, mas ainda dentro de uma faixa bem aceitável. Vou fazer o teste de diodos. 0,54, tá ótimo. 52 também. Vamos ver se agora ele testa o LED. LED fraco de 1.7. Deu uma queda um pouquinho maior do que normalmente, 1.9, mas faz o teste. Vamos ver o 2.5 se ele faz. Ele acende a luz, mas ele acaba não tendo a potência necessária para fazer a medição da queda de tensão. Normalmente esses equipamentos trabalham com até 2 volts no teste, e aqui ele daria 2.5, apesar de ser um diodo de 3 de queda, né? Muito bem. Feito também, não foi o mais preciso nas medições, mas médio, funciona e dentro de um padrão aceitável. Vamos fazer o teste de continuidade. É praticamente instantâneo. Deu umas falhadinhas, mas eu acho que também pode ser um pouco da ponta nova, aquilo que a gente fala, né? Quando ele dá o contato, ele é bem instantâneo, então em termos de equipamento, ele responde muito bem. Vou agora testar o AC. A gente aproveita e faz o teste do NCV e da linha viva, ou seja, fase neutro. (220), teste ficou perfeito, excelente. Frequência 60 Hz, perfeito também muito bom. Vamos testar a linha viva, o fase, né? Live. Vamos ver se eu preciso desconectar o preto. A maioria dos equipamentos exige que eu desconecte o preto para marcar, porque senão ele faz exatamente isso. Marca nos dois. Eu vou desconectar o com. E vamos testar agora. Fase. Neutro não marca nada. Fase. Outra rodinha fica legal, né? Terra nada. Neutro nada. Fase marcando. Sem nenhuma dificuldade, vamos agora ao NCV. Ele chama de V-Alert. Ele parece ser bem sensível. Vou apontar lá. Olha, eu estou numa certa distância e ele já está marcando. Então, ele é bem sensível, ele já pega uma tensão longe, mas como ele tem uma graduação interessante, ele é útil, porque quando eu só vou conseguir chegar no vermelho quando eu estiver bem perto.
Então, se eu estou fazendo algum teste num fio, por exemplo, mesmo que ele esteja apitando... Deixa eu parar com isso, não fica chato falar. Mesmo que ele esteja apitando, eu consigo identificar onde realmente eu estou muito próximo ou não de uma tensão. Vamos agora para o teste de tensão DC. Vou começar com os 5 volts. 5 volts, perfeito. Vamos para 12. 12, perfeito. 19. Também excelente. Vamos agora para a tensão 500 milivolts. 500 milivolts. Tá lá, muito bom, né? Muito bom. Vamos agora para 50. Tá lá, 49, excelente. Muito boa a precisão dele em milivolts, né? Que, de novo, sempre é uma medição importante. Vou entrar agora em corrente. Então, para medir corrente, estou passando o fio vermelho bem no meio, né? O fio da... Vou tirar o preto de próximo, apesar de que isso não deveria interferir, né? Mas... Vou deixar só o vermelho. E vou selecionar corrente. Está em corrente DC. Vou começar com 1 ampere. Está em 0. E agora eu vou ativar a carga de 1 ampere. Ativei a carga. 1 ampere. Ué. 1 ampere. Não mediu. Está em DC, voltou a marcar 1, agora eu estou sem carga. Bom, ele indica que ele começa a ler em 1 ampere. Estou em tensão DC, estou em 0 na corrente, e é só isso. E aí teria que ler. Então, como ele começa ali em 1 ampere, para garantir eu vou setar em 2 amperes. Vou setar em 4 amperes, só para a gente fazer um teste. 4 amperes. Deu lá 3,7 amperes. Estranho que ele deu um menos na frente, mas tá bom. Vou baixar para 2 amperes. 2 amperes, 1,7, 1,8 amperes. Então o que fica claro para mim realmente é o que o manual disse. Abaixo de 1 ampere ele não faz a leitura. Tem que ser acima de 1 ampere. Mesmo assim ele tem alguma dificuldade. Uma das coisas interessantes é que ele faz tensão AC com corrente DC, tensão DC com corrente AC, ele consegue fazer esse jogo. Mas a precisão dele é relativa, como algumas garras, ele não é tão preciso em baixas correntes, né? E acima de 1 ampere. Isso é um pouco complicado para a eletrônica ser acima de 1 ampere. Mas a garra amperímetro normalmente tem esse pequeno desvio. Vamos agora fazer o teste de frequência e mostrar o infravermelho funcionando. A frequência não parece ter uma escala própria. Porém, assim como outros equipamentos, eu meio que aposto que ela vai funcionar na escala de AC. Então eu vou começar aqui com a saída de 1 kHz. Onda senoidal 5 VPP. 1 kHz, excelente a medição. E na verdade o que ele promete é 1 kHz mesmo. Não mais do que isso. Eu vou botar 2 aqui só de teimoso. Ele não mede mais do que 1 kHz, que é o que ele promete. Ou seja, uma medida bem básica, simples, serve principalmente para medir alguma frequência AC, não muito mais do que isso. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês também a medida da temperatura. Então aqui no botão lateral, eu, através desse sensor, vou fazer a medição de temperatura
com infravermelho. Está lá 36 graus, 37 graus, 36,7, que é a temperatura do meu corpo. É bem preciso esse equipamento. Então achei muito bom, porque às vezes eu estou fazendo um teste numa placa, tem algum curto, e eu quero ver se está subindo a temperatura. Então eu consigo fazer através deste equipamento que já está embutido nele e é bem preciso, bem legal mesmo. Vamos aos pontos positivos e negativos do Besight U6. É um equipamento que particularmente eu gostei muito, bonito, muito bem feito. Eu gosto de equipamentos quando eles são bem construídos, não é aquela coisa bastantão. E ele não, é um equipamento diferenciado, bonito, com bateria ou pilha, e aí é uma das grandes vantagens. Tem todas as opções para guardar aqui as pontas de prova. Poderia ter aquela saidinha de borracha, né, em volta. Uma pena poucos equipamentos terem, mas como alguns têm, então a gente precisa destacar isso. A leitura de corrente parece que funciona bem, mas para correntes mais altas, não para correntes muito baixas. Às vezes talvez seja um ponto negativo para a eletrônica, não para a eletrônica de potência, né? Então se eu estou fazendo um inversor, se eu estou falando de um equipamento de som que eu tenha mais potência, eu preciso medir essa potência, certamente essa corrente vai ser uma medição perfeita, automotiva. Agora, quando eu falo uma eletrônica digital, menor, essa leitura de corrente acaba sendo não precisa o suficiente. Então pensem que ela é para leituras de mais de 1 ampere, é uma garra para até 600 amperes. Funciona bem, fácil de trabalhar, nenhum problema maior, um pouquinho no resistor pequeno, um pouquinho no capacitor pequeno, um pouquinho na corrente pequena. Então ele é um equipamento mais robusto, talvez com exceção da tensão, não se saia tão bem nas pequenas medições, né? Naquelas medições mais detalhadas. Ou seja, prova que não é um equipamento para isso, ele é um equipamento para coisas mais robustas. Mas a Besight está de parabéns pelo equipamento, parece uma nave espacial. Eu achei lindo o equipamento, achei muito bonito. Essa interface, eles acertaram muito, como eu disse, é a mesma do A5X, a mesma do S3, eu acho que está uma interface muito boa, muito clara, muito interessante de ler, botões de fácil acessibilidade e muito completo. É um equipamento muito completo. Gostei, Besight está de parabéns. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Besight U6. Ficamos por aqui, era isso e valeu!